Muito boa tarde, Mendigo Mobilismo, Gino na voz aqui mais uma vez. Hoje voltamos para a história social do automóvel, finalmente. O capítulo de hoje não é a década de 56 a 65, hoje em especial do Citroën DS, ou DC, né, como se pronuncia em francês, que que a pronúncia vira deusa, né? A deusa da Citroën, o carro do futuro, o carro que moldou a estética que iria vir adiante, que guiou o rumo da tecnologia automobilística, né? Ele, ele foi apresentado no Salão de Paris, no Salão do Automóvel de Paris, em 55, né? Mais exatamente no dia 5 de outubro. E ele foi, a reação do público dele foi espantosa e ele foi o carro, acho que até hoje, que, que mais essa reação pesou, né, no sucesso dele, que mais foi bem recebido, assim, né? Ele nos primeiros 15 minutos, ele teve 743 pedidos dele, ele tá lá exposto, em 15 minutos tinha 743 pedidos com a entrada paga já. O pessoal já tinha um valor para reserva, a pessoa foi lá e pagou o valor para reserva e falou: eu quero. No final do dia, eles tiveram 12 mil pedidos em um dia do lançamento dele. Muito graças ao visual dele, era alienígena para a época, né? O carro ele é maravilhoso, ele é uma forma fluida, diferente de tudo que veio antes de. E ele contrasta com todos os automóveis, até hoje, até de outras épocas, né? Ele é um carro, parece que ele não é datado, ele não é desse tempo. Ele não é de tempo nenhum, ele é um carro atemporal, tanto em design como a forma que ele foi pensado para ser. Ele é bastante diferente, inovador e pioneiro também, né? Ele é um automóvel pensado de uma forma coesa em todo um organismo que depende das outras partes, não um monte de parte, cada uma faz uma função, assim, ele foi pensado como um organismo coeso, que tudo aquilo fazia parte do todo e que cada peça, cada parte, cada sistema se integrasse como um organismo único que trabalhasse melhor quando integrado, né? Essa foi a grande premissa que, que liderado pelo André Lebrev, trouxe o DS das ideias para o mundo real, né? Ele é um carro que ele ficou muitos anos sendo projetado, né? A Citroën, quando a gente falou das décadas passadas, lançou o Traction Avant em 34, e já era um carro avançadíssimo, já era uma reinvenção do automóvel. Ele, ele era monobloco, enquanto todo mundo usava chassi separado, ele era tração dianteira, suspensão independente, ele era centro de gravidade baixo, a dirigibilidade dele era excepcional quando comparado aos outros carros da época. Então ele já foi um salto tecnológico muito grande trazido pela Citroën da indústria. A gente falou da questão da lata, eles também foram. O Traction Avant foi um dos pioneiros a usar a solda a ponto, o método de estampa e solda a ponto para um carro monobloco, né? Uma coisa. O Lambda de 22 já era monobloco, mas era artesanal. E teve aquele americano que a gente falou, que ele foi o primeiro carro todo feito assim, mas ele era chassi separado, todo estampado, né? É o Ruby alguma coisa, me falhou a memória. Enfim, ele e o Traction Avant, ele já trouxe o melhor dos dois mundos, ele antecipou muito do que do que é o carro moderno, e a Citroën novamente queria revolucionar, queria reinventar o automóvel, né? Então, já logo depois que lançou o Traction Avant, eles pensaram, qual que vai ser o próximo, né?
o próximo passo que a gente vai dar, como que a gente vai levar adiante, como que a gente vai ser ainda mais percursor tecnológico. E eles já, em 37, eles já começaram a projetar ele. O projeto chamava VGD, Voiture à Grande Diffusion, né? Em francês, o carro de ampla difusão, que em 37, né? Então eles já começaram a projetar, a estudar como que ele ia ser, a criar as formas, o desenho, de tudo mais, a engenharia, a dar um norte, né? Que a gente quer isso aqui, dá um... Né, exatamente, dá um norte mesmo para que esse carro, né, comece a ser trabalhado da forma mais minuciosa, né? Não, agora vamos fazer a roda do jeito que é, vamos fazer a suspensão do jeito que é, porque a gente quer, o objetivo é chegar nisso aqui, né? Então, começou lá atrás e foi interrompido pela guerra, né? Começou lá atrás com a André Lebrev e com o Flaminio Bertone, que era um italiano da família Bertone, conhecido como Carrozzeres, né? Muito famosa da Itália, que ele se era radicado na França e ele já participou da criação do Traction Avant, né? Essa parte do design, essa parte do desenho do externo do automóvel já tinha sido ele que tinha criado. Então ele criou o desenho do DS antes mesmo da guerra. E quando começou a guerra, a França foi invadida, a França sofreu bastante na guerra, na mão da Alemanha, na guerra. Foi controlada pela Alemanha, depois voltou para o controle, né, depois que a guerra acabou. E durante esse período de controle dos inimigos, eles ficavam por baixo dos panos, no máximo uma correspondência, então estacionou o projeto, né, VGD. E então ele só foi retomado em 45, depois que a guerra acabou. E para quem lembra, foi depois que a guerra acabou que o Traction Avant vendeu bem, né? Então, depois que a guerra acabou, eles retomaram o desenvolvimento do DS. E o DS ele era um carro muito, muito complexo, né? Ele é de uma tecnologia que vocês vão ver que é muito, muito interessante. Ele contava com a suspensão hidropneumática da Citroën, que foi uma revolução, né? Ele era pensado para ser um carro que flutua. A Citroën tem a questão do conforto sem abrir mão da segurança, sem abrir mão do desempenho, né? O Traction Avant já tinha essa premissa e esse carro, o DS, ele levou para outro patamar. Então ele foi o pioneiro da suspensão hidropneumática, que é uma suspensão que ela não tem mola e amortecedor. O elemento elástico dela é um gás, né, que a pressão dele que faz essa parte da elasticidade. E ela é autonivelante. O carro vazio, você colocar ele numa certa altura, ele vai funcionar. Você podia controlar a altura dele, né? Que nem hoje em dia vocês têm suspensões a ar e tudo mais, autonivelante. Ele já era autonivelante em 55. Você podia, eu quero colocar ele mais alto aqui. E você colocasse peso, colocasse 5 pessoas, enchesse o porta-mala de peso, ele mantinha a mesma altura. Porque a parte hidráulica, né, que ele era um sistema bastante complexo de explicar, então um pilar com a esfera circulante, um diafragma. Então essa parte elástica, que é o gás, ele era pressionado pelo diafragma e a pressão do óleo, que é a parte do hidropneumático, né, a parte hidráulica da esfera deixava a pressão vir, ele era o óleo circulante o tempo todo pressurizado, então ela aumentava e abaixava a parte do gás, então ele mantinha uma certa altura. Se quisesse rodar mais baixo, ele ia manter o mesmo curso e a mesma elasticidade da suspensão por causa do gás, mas com a altura de rodagem mais baixa. Então ele abaixava a parte hidráulica, ele tirava a pressão, a esfera deixava o óleo perder a pressão para retornar para o circuito
e nivelar a altura desejada. Então esse sistema hidráulico, não só a suspensão ele controlava isso antes de controle eletrônico, não existia computador nessa época, não existia injeção eletrônica, não existia módulo, não existia central. Então ele era tudo mecânico. Ele também controlava a embreagem do carro. O carro ele usava um sistema de câmbio de pré-seleção, ou semi-automático. Você trocava as marchas numa alavanquinha acima do volante, mas não tinha pedal da embreagem. Quem fazia o sistema também era esse sistema hidráulico, né? Também era por pressão de óleo. Então ali quando você passava a marcha e tinha o tempo ali da aceleração, você está acelerando, você tirou o pé, passou a marcha, a pressão vinha e fazia o acoplamento da embreagem para selecionar, para passar para a próxima marcha que você havia selecionado. Então ele era um sistema muito até ousado, né? Que era a direção hidráulica dele também, né? A pressão que ia para o setor de direção também era parte do sistema hidráulico. Então ele era como se fosse um organismo, era como se fosse o sangue de uma pessoa que ao mesmo tempo leva oxigênio para as células, leva para os órgãos, em tudo então faz parte de tudo, né? Não só de uma coisa ou de outra, não é só da suspensão, era também um elemento principal do carro, o carro como um organismo mesmo, um carro pensado como um organismo coeso e complexo, né? Essa diretriz, que é a palavra que eu queria lembrar, da coesão do projeto, isso aí foi revolucionário na indústria. Mudou completamente a maneira de se enxergar um projeto de automóvel antes e depois do DS. Por isso que ele é o carro muito importante, é o primeiro carro de importância dessa década, apesar que ele era do vídeo passado, da década passada, mas como ele foi lançado no finalzinho de 55 e ele era tão futurista aqui, e também quando a gente fala mais da década, da parte generalizada e sociológica dela, a gente vai falar muito do mercado estadunidense. E eu queria pegar um carro europeu que conversasse com o momento que era vivido nessa década, né? E esse carro, ele foi isso, que era um momento de reconstrução, né, do pós-guerra, que estavam todos os países afetados pela guerra se reerguendo, e principalmente a França, que foi bastante devastada. Então tinham uma questão muito forte de orgulho, de mostrar para o mundo que eles eram capazes, de mostrar que eles eram vanguardistas, de mostrar que era a inteligência da engenharia, né? Então, e aquele carro, você vê que ele é todo complexo, que ele é todo difícil, né? Porra, o painel dele é uma obra de arte, cheio de mostradores, é tudo diferente de todos os carros, tudo tem um design próprio, tudo foi pensado próprio para aquele carro, né? Então o volante com um raio só, que era para dar mais visibilidade para o painel, né? As luzes, a questão, ele foi pensado, até a área envidraçada dele é pensada para ser arejado e para a luz adentrar melhor o habitáculo, você ter uma experiência de direção bacana ali. Cara, é muito bem pensado o carro, é extremamente bem pensado, e ele não era como, por exemplo, os carros ultra luxuosos americanos dos anos 50, que tinha vidro elétrico que já tinha banco com regulagem elétrica, que já tinha som de bastante qualidade. Ele era pensado como um luxo pela engenharia, pela inteligência, pela coesão do sistema, do organismo do veículo, né? E que ele ia passar esse luxo, esse conforto na experiência de você dirigir e entender o carro. Ele é um carro que carece ser entendido. Ele não é igual a um carro normal. Desde a questão da rodagem, a troca de marchas, ele é tudo nele é diferente. É bastante diferente dos outros carros. Só que quem já dirigiu
Depois que você entende o carro, acabou. O cara é o melhor carro do mundo para quem já dirigiu ele, né? Eu não tive a oportunidade, gostaria bastante, mas a gente vê relatos, os testes de revistas da época é descrito como o melhor carro já feito até hoje. Ponto final e pronto. Esse aqui né, isso aqui tinha que ser o último, né? Isso aqui vamos ficar só nele e tá ótimo, né? E o engraçado, né? A parte mecânica, a parte de motor fazia parte desse organismo coeso do carro, porém ele era modesto. Ele não para você entender o carro, ele queria ser bom pela eficiência, pela maestria da obra, não por números, já porque é mais potente, porque corre mais. Ele tinha, quando ele foi lançado, ele teve todos os motores dele, era 4 em linha, longitudinal, tração dianteira, só que não era um carro tão potente. Ele foi lançado com um motor 1.9, que era o mesmo motor do Traction Avante, que tinha sido desenvolvido lá nos anos 30, com comando lateral. Não era um motor tão eficiente visto dos olhos de hoje, mas para um carro muito leve, com aerodinâmica muito boa, ele é um carro muito competente. Mesmo nessa versão inicial de apenas 75 cavalos, ele já andava acima de 140 por hora. Ele era muito ágil por causa da dinâmica do carro, apesar de ter um entre-eixo muito longo, ele era muito ágil. Ele tinha diferença de bitola, e a suspensão hidropneumática autonivelante, né? Então, como se fosse numa curva, ela sempre vai manter o nível, ele não vai deixar a carroceria rolar para fora da curva, que é o que vai, na época, com os pneus estreitos e diagonais da época, é o que fazia muito acidente, né? A insegurança da rolagem da carroceria, e a suspensão não deixava, né? Então ele era um carro muito bom. Depois ele ganhou versões com comando no cabeçote, até 2.3 de deslocamento, chegando até 141 cavalos com injeção eletrônica Bosch. Então foi um carro bastante coeso, mas ele não precisava de ter um V8, uma potência muito exagerada. Ele era para ser aquilo ali. Então, para você entender e ele ser bom naquilo ali, ser eficiente naquilo ali. E por mais luxuoso que ele não era um carro tão focado em ser vendido só a versão cara dele. Ele teve a versão mais barata, que é o Citroën ID, né? Que em português é IDE, que é a mesma pronúncia de ideia, né? Se o DS é deusa, né? DC, o ID é ideia. E aí o ID era a versão mais simples dele, que não tinha a embreagem assistida pelo sistema hidráulico. Ele usava câmbio manual normal, com pedal de embreagem, e mais depenado em alguns aspectos, e vinha com a versão mais simples do motor, mas era a mesma carroceria e mantinha o conforto e a segurança da suspensão autonivelante hidropneumática. Então ele era e era muito mais barato, então ele era acessível. Esse carro foi usado até como ambulância, como veículo de trabalho, como frota. As versões mais chiques, como carro presidencial, como carro de luxo, como limousine. Ele ganhou versões de outras carrocerias, né? Como a perua, a versão de 7 lugar, sedã de luxo com o balanço traseiro mais comprido, mais tipo um sedãzão mais longão americano, né? Deixar a imagem aí. E ele foi sempre reinventado, assim, né? Foi ficando mais... Depois dessa versão inicial, ele ganhou o farol acoplado aos paralamas e tinha faróis direcionais. Quando você esterçava, o farol girava junto, coisa que agora que está começando a se popularizar. Era um carro muito à frente do tempo, né? Bastante mesmo. Então ele culturalmente ele virou um símbolo da reconstrução do mundo do pós-guerra, né? E é por isso que esse carro ele
ele foi um dos carros mais importantes desse período aí do que a gente vai adentrar agora, que é do 56 a 65 que vai vir. Na história social do automóvel, esse foi o Citroën DC, né? Muito obrigado a todos aí. E ele foi votado unânime para ganhar esse vídeo especial. Muito obrigado a todos.